E aí, meninos, meninas, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de separação de misturas. Como são muitos métodos, eu vou dividir essa aula em várias outras aulas, tá certo? Bom, inicialmente, gente, a gente já conversou na videoaula passada sobre isso. A gente sabe que na natureza a maioria das substâncias são encontradas na forma de misturas, né? E não de substâncias puras. Bom, e qual que é a importância de nós desenvolvermos técnicas para separar essas misturas? Por exemplo, gente, no tratamento de águas, eu preciso desenvolver um método para remover os poluentes e tornar a água limpa, para a gente poder beber com segurança, não é? Bom, então essa é uma importância de alguns métodos de separação de misturas que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá certo? Outra importância dos métodos de separação de misturas, quando eu quero separar um metal específico de uma mistura presente numa rocha, por exemplo, para produção de medicamentos, de produtos de higiene, de limpeza, eu preciso abrir mão, utilizar um método de separação de misturas. A própria obtenção do sal de cozinha que a gente utiliza no dia a dia, para eu obter o sal da cozinha, o sal de cozinha, eu preciso utilizar um método de separação de misturas, né? Que mistura da água com esses sais que estão ali nos oceanos, nos mares. Outra importância do estudo e do desenvolvimento de métodos de separação de misturas é a própria análise dos componentes do sangue nos laboratórios, né? Para eu saber como está o seu índice de plaquetas, de leucócitos, de hemácias, eu preciso utilizar um método de separação, diferentes métodos de separação de misturas, tá? Qual a mistura? Todas essas células que estão presentes lá no seu sangue, tá certo? E um uso simples dos métodos de separação de misturas, tá? Quando a gente vai separar o lixo para reciclar, para reciclagem, né? Quando eu separo o lixo orgânico, que é aquele lixo úmido, do lixo inorgânico, né? De plástico, papel, que vai ser utilizado depois para reciclagem, tá certo? Então, todas essas são as importâncias, diferentes importâncias de utilizarmos os métodos de separação de misturas. Tudo bem? Bom, e quais são os métodos que existem, né, hoje em dia para separação de misturas? Aqui eu coloquei nessa tabelinha os diferentes métodos de separação que vocês vão estudar. Existem outros também, mas a gente vai se ater aqui no nono ano a esses métodos, né? Primeiro, catação, separação magnética, decantação, filtração, peneiração, destilação, levigação, flotação, cristalização e extração por solvente, tá? O método que eu vou utilizar vai depender do tipo de mistura, né? Se a minha mistura tem duas substâncias sólidas, ou não necessariamente duas substâncias, né? Podem ser mais substâncias sólidas, ou uma substância sólida e uma substância líquida, ou uma substância sólida e um gás. Então, dependendo do tipo de mistura, que eu vou optar por utilizar um método de separação ou outro método de separação, tá certo? Nessa aulinha agora, a gente vai estudar o método de separação da catação, tudo bem? O método de separação da catação é um método de separação de duas misturas sólidas, tá certo? Quais são os outros métodos que a gente utiliza para separar dois sólidos que estão misturados? Separação magnética, peneiração, levigação e extração por solvente. Mas como eu disse, agora a gente vai estudar só esse primeiro método, que é a catação. É muito simples, gente. Sabe quando a mãe está na cozinha, vai preparar o feijão, que ela pega um pouquinho de feijão, coloca na mesa e ela vai catando aquele feijãozinho, os feijãozinhos que não estão bons, ou então até mesmo as pedrinhas? Aquilo é um método de separação de misturas. Qual mistura? O feijão bom, de pedrinha, e do feijão ruim. A sua mãe utiliza esse método chamado de catação para separar essas misturas. E percebam que é uma mistura sólido-sólido, né? A pedrinha com o feijão,
ou então o feijão ruim com o feijão bom. Esse método de catação, ela se baseia na identificação visual dos componentes da mistura, né? Você tá vendo a pedrinha para poder tirar do restante do feijão bom, né? E ela é realizada manualmente, né? Você vai fazer uma separação manual através da visualização, né, do que tem que ser retirado da mistura. Você vai separar aquilo manualmente, tudo bem? Então, aqui tem duas figuras mostrando a catação do feijão e o pessoal numa usina de reciclagem, né? Os catadores separando o lixo. Vamos separar o plástico, vamos separar o metal, vamos separar o papel, tudo bem? Então, gente, só para finalizar aqui, eu coloquei essa tabelinha resumindo o método de separação, o tipo de separação que o método promove e a propriedade da matéria envolvida no processo de separação, tá? Então, como a gente falou da catação, ela é utilizada para separar a mistura de dois sólidos e se baseia em aspectos visuais, ou seja, as propriedades da matéria envolvida nesse processo são aquelas propriedades visuais, como a cor, o brilho, a massa, o volume, são propriedades gerais da matéria, tá certo? E esse processo, então, é utilizado para separar misturas heterogêneas. Lembra que são misturas heterogêneas? São aquelas que eu consigo distinguir os elementos que estão presentes na mistura, tá certo? Eu consigo distinguir todos os sólidos, ou seja, as fases presentes na mistura. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula sobre métodos de separação de mistura. Beijo!